Eu sempre falo que quando eu me apresento em palestra, assim, eu queria que minha mãe ouvisse. Porque eu não acho nada disso, assim, essa coisa. Mas tudo bem, eu vou aceitar. Eu entendo o meu nervosismo pela minha bexiga, eu acho, assim, talvez meu intestino também. Porque eu fazia triatlo numa época e toda vez que chegava a hora da largada, eu ficava assim, eu perdia o contingenciamento, eu entrava em incontinência urinária. Eu fui 14 vezes no banheiro agora. Mas enfim, então ela me apresentou, eu sou o Beto Madaloso, eu tenho 2 restaurantes, sou empresário, e eu quero falar um pouco com vocês sobre, eu pensei nesse assunto hoje de manhã, sobre clima organizacional. Acho que uma das coisas que está acontecendo na minha vida, que eu tenho aprendido bastante, é uma coisa que eu tenho tido uma consciência diferente e está mudando a minha maneira de ver, a minha forma de pensar como empresário. Eu sempre, uma coisa que eu digo há algum tempo, eu acho que só vai fazer sentido eu ter um restaurante, ter uma empresa, até o dia que meus funcionários olharem para mim, que eu estou chegando a trabalhar, olharem para mim e falarem assim, que bom que ele está aqui, que bom que ele chegou, que bom que você veio. Né? Ou se eu viajar e ficar um tempo fora, as pessoas que trabalham comigo sentirem falta de mim, e quando eu chegar, falarem assim, pô, que bom que você voltou, que bom que você está aqui com a gente. É muito triste um lugar que a gente trabalha, que as pessoas olham para a gente e falam assim, que merda, o chefe chegou. Né? E não é nenhuma hipocrisia, isso eu já passei por isso, uma época nos restaurantes do meu pai, que é o Fadanelli, também tem alguns restaurantes, mas eu trabalhei lá há muito tempo, e quando eu era novo, comecei a assumir, tinha um gerente que não tinha muita lida com funcionário, o clima era horrível, e eu ia trabalhar, eu tinha medo de trabalhar, eu tinha uma sensação horrível, eu ia chegar, eu não me dava bem com as pessoas que trabalhavam lá dentro. Enfim, é uma outra história, mas tive que mudar aquilo e tal. E depois que eu abri os meus restaurantes, em 2011, eu abri o primeiro, eu sempre tive isso em mente. Assim, eu precisava ter um ambiente de trabalho que fosse legal. É difícil manter um ambiente de trabalho legal, assim, é desafiador, porque não é sempre bom. O empresário tem um hábito estranho, né, mas muito espontâneo de reclamar de tudo. O empresário tem uma mania horrível de se achar vítima do sistema, quando ele não é vítima. É difícil, não é também, não estou falando que é fácil, é brincadeira, mas é difícil pagar imposto, é difícil ver, né, governo fazendo merda, é difícil, a mão de obra é complicada, você ensina, fala, repete, os caras fazem errado, isso tudo é complicado. Mas essa é a nossa missão, lidar com isso, é saber olhar para isso, entender que são pessoas que não tiveram, às vezes, a mesma formação que a gente, não têm a mesma visão, enfim, e não vão acompanhar tudo que a gente pensa. Então, é saber lidar com isso. E montei então meu primeiro restaurante, a equipe era muito diversa, assim, até a gente montar um clima organizacional entendível demora um bom tempo. Mas eu digo que hoje eu estou bem satisfeito, assim, bem feliz com a equipe que trabalha comigo e cada vez mais até, assim, aprendendo muito com isso. No meu restaurante hoje tem pessoas de todos os tipos. Né, tem homem, mulher, de todas as idades. Então tem, por exemplo, uma menina que acabou de sair da faculdade, se formou em chefe de cozinha, cozinheira. Tem uma senhora que não tem estudo nenhum, tem imigrantes, tem haitianos, deve ter uns 6 haitianos trabalhando com a gente. Hoje eu vou contar 4 historinhas rápidas, se eu conseguir. Eu odeio esse negócio de 18 minutos, 15, sei lá quantos, mas vou tentar. Normalmente eu fico falando 4, 5 horas, tipo o Fidel Castro. Assim. Eu vou começar pela história dos haitianos, até um pouco simples. Assim, eles apareceram trabalhar, a gente contratou. Eu vou falar de 2, o Vilmac e o Nick, são 2 haitianos, e eles vieram do Haiti e deixaram a família lá logo depois do terremoto no Haiti. E o Vilmac deixou a esposa e uma filha. Né? E a equipe toda começou a se mobilizar para fazer uma vaquinha para trazer a esposa do Vilmac para o Brasil. Né? Se juntaram dinheiro, passou alguns meses, não sei o quê, demorou, acho que talvez mais tempo. De repente ela chegou. Né, trabalha com a gente hoje, já está um bom tempo, acho que está uns 3 anos com a gente, a Andrize. Ela, depois de um tempo, trouxe uma filha que ficou lá também, né, ficou com a avó, trouxe para cá. Hoje tem outra filha que nasceu no Brasil. Aí tem o Nick deixou a esposa grávida, então ele não viu a filha dele nascer, veio para cá, né, em busca de uma vida melhor e tal. E com o tempo a equipe também se mobilizou, né, começaram a juntar dinheiro e tal, fizeram uma vaquinha e trouxeram a esposa dele e a filha dele, que deve fazer 1 ano que está aqui. Eu não tenho slide, porque eu não sei usar slide, eu sou muito ruim com tecnologia. Na verdade, eu não sabia o que era TED. Eu vivo dando palestra, assim, escola de gastronomia e tal, e eu falei, vou dar uma palestra sábado. Qual que vai ser essa, Beto? TED? As meninas que trabalham comigo, TED? Meu Deus, você vai falar no TED? Não era para estar nervoso, né?
Eles falaram que é um troço assim, bom, tudo bem. Eu preferia chegar aqui, Beto, pega o microfone, fala alguma coisa e vai embora, nem notar. Mas enfim, que bom que estou no TED. Enfim, então, né, esses caras hoje têm uma vida construída aqui por conta de um trabalho ali de equipe até, que acontece naturalmente, assim, é muito interessante isso. E vou contar duas histórias um pouco mais especiais, um pouco diferentes. Eu sempre quis contratar uma pessoa com deficiência, eu tinha isso em mente, assim. Via na televisão, achava legal, puta, como é legal poder ter alguém assim, que legal quem faz isso, né? Bacana, uma causa nobre e tal. Mas nunca fui atrás, assim. Afinal, eu sou empresário, eu critico o empresário. O empresário tem essa cabeça assim que, né, nada dá tempo, não consigo, não é prioridade isso. Prioridade é dar lucro. O resto, azar. Mas eu queria, um dia eu vou fazer isso e tal. E eu tinha acabado de voltar de viagem, eu fiquei um tempo na Itália, agora recentemente eu fui fazer um curso na Itália, voltei em 2017 e estava arrumando o restaurante, várias coisas para rever, porque, né, tinha que resolver problema financeiro, crise econômica, essas coisas todas, né, cortar custo, essas coisas assim, mexer na gestão, estava cheio de coisas, assim, a cabeça fervendo, e eu estava um dia até dirigindo, recebi uma ligação. Uma moça falou assim, Beto, pô, eu acompanho teu trabalho, acho legal teu trabalho, não sei o quê, e eu queria te apresentar uma proposta. Eu faço um trabalho onde a gente treina empresas para receber pessoas com deficiência. Eu queria jogar meu telefone pela janela, assim, desgraça, sai. Porque eu não recebo lá no meu salão, nunca vejo. Olha a ignorância do empresário, nunca recebo ninguém com deficiência, não sei o quê, não importa isso. Uma idiotice. Pensei um pouco, falei, não é assim que eu lido com isso, né? Atendi, falei, não, claro, eu só não posso pagar. Outro pensamento do empresário, não posso pagar, porque estou, né, cortando custo e tal. Não quero cobrar nada. Eu quero fazer isso, eu quero que você me ajude a divulgar o trabalho, eu faço isso para você. Mas eu falei, quanto custaria isso? R$ 250. Eu morri de vergonha, né? Eu não sabia quanto era. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos tomar um café, o que eu faço questão de pagar e tal. Enfim, a gente marcou uma reunião, a gente sentou junto e ela começou a explicar sobre esse treinamento. E no meio da conversa eu falei assim, como é que seria para contratar uma pessoa? Você faz, se eu quiser contratar uma pessoa com deficiência? Ela falou, faço esse trabalho também. Eu falei, então vamos pensar nisso, vamos abrir essa vaga. É um custo mais alto e tal, mas eu falei, não, vamos fazer esse trabalho. E eu achei, a gente abriu a vaga, né, a gente se encontrou mais umas vezes, abrimos a vaga. Eu falei, vai chover gente, né, deve ter um público aí, né, que tem interesse nisso e ninguém abre essa vaga. Não apareceu ninguém. Eu achei que no primeiro dia apareceu. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Passaram meses e ninguém foi. E eu meio que esqueci daquilo. Eu falei, acho que não vamos conseguir, né? A gente ficou conversando, ela desanimou também e tal. Eu vou cortar um pouco essa história, daqui a pouco eu volto nela, porque eu vou começar com uma outra história, de uma outra situação semelhante no restaurante. Meu dia a dia, enfim, nessa mesma época, aí, tem um menino que trabalha com a gente há muito tempo já, o Alessandro, super quieto, assim, né, introvertido, assim, não fala com ninguém, se conversa, não responde. E o cara trabalha na louça. E ele é super dedicado, assim, ele lava a louça assim, parece um robô, assim, uma máquina. Ele está lá trabalhando, assim, no dia a dia meu, eu passo ali, vejo e tal. E eu chego normalmente pela porta dos fundos do restaurante e é o primeiro cara que eu vejo, está lá lavando louça. Né? E eu sou aquele cara que dá oi assim, empurrando os caras. Daí, velho, beleza? Né? Uma mania, sei lá, eu acho legal, as pessoas, não é todo mundo que gosta. Então, chegava nele, primeiro cara que eu via, daí, velho, beleza? E o cara olhava assim, com uma cara de bravo para mim, e eu falava, que cara chato, não me dá oi, porra, né? Mas tudo bem. Daí, passava, né, o dia seguinte, daí, velho, beleza? E numa dessas, daí, velho, beleza, o cara virou para mim, me empurrou assim, não encosta em mim, ele falou, não encosta em mim. Pô, eu falei, você tá louco, meu? Pô, eu tô te dando oi aqui, cara, né? Fiquei nervoso assim e tal, saí de perto, fiquei puto, né? O que eu ia fazer? Mandar embora, lógico. Mandar esse cara embora amanhã, desgraçado. Aí eu pensei, né, de novo, empresário, né? Pensei um pouco, coisa que é raro acontecer, mas eu pensei um pouco. Aí falei, não tem nada a ver, o cara não gosta que encoste nele, eu não posso fazer isso. Deixa o cara aí, pô, né? Eu que tenho que mudar meu ponto de vista. Na semana seguinte fiz uma reunião com a equipe e contei isso. Falei, a equipe gerencial, toda quarta-feira a gente está junto. Né? Eu falei, olha, cara, e o chefe de cozinha junto sempre, né? Está comigo há muitos anos já, mais de 10. Pô, esse cara, fui dar um oi gostoso para ele ali, ele quase me bateu. Eu contei um pouco disso, até o chefe falou assim, cara, tá difícil trabalhar com ele, porque assim, volta e meia, 9h30 da noite, no horário de pico do restaurante, que o cara pega e vai embora, não fala com ninguém, o cara some daqui. Né? E
E não fala nada, o dia seguinte ele vem trabalhar, ele não comenta, a gente pergunta, ele não fala nada, ele é quieto, você sabe disso, tá? Ele falou que quero mandar o cara embora. Eu falei, não por mim, mas se quiser fazer isso, o cara da tua equipe, faz o que quiser, tá bom. Passou, coincidentemente passou poucos dias, assim, foi uma moça almoçar lá, comecei a conversar com ela, e ela da Associação das Pessoas com Autismo. Começou a me contar. E eu falei, mas tem um cara que trabalha aqui que ele tem esse comportamento também. Ela falou, mas me fale mais sobre isso, assim. Não, eu falei, ele faz isso, ele tem essas atitudes, contei essas atitudes para ela, ele vem de bicicleta para o restaurante, ele sai lá do Campo Comprido, ele faz exatamente o caminho do ônibus, ele, em vez de parar no restaurante, ele vai até o centro, né, como se fosse um terminal de ônibus, e volta para o restaurante com a bicicleta. Ela falou assim, esse cara tem autismo. É muito certo que ele tem autismo. Primeira coisa que eu fiz, chamei a equipe de novo, falei, olha, a gente não pode mandar esse cara embora. Ele, dificilmente, se ele tem autismo, ele vai achar um lugar para trabalhar, ele não pode sair daqui. Eu sei que é difícil assim, lidar com ele, né? A gente não pode também tolerar tudo, se for impossível, eu entendo que a gente pode demiti-lo, mas se esforçar para isso. E ali surgiu quase que uma frase, assim, um lema nosso que é assim, pessoas especiais merecem uma atenção especial. Foi tão legal isso, assim, foi tão legal essa mudança de consciência minha como empresário, da equipe como um todo, que logo depois disso veio o Natal, e daí tem um amigo secreto, e o presente era R$50, né, aquela coisa da meia, da cueca, sei lá, CD não tem mais. E o Alessandro pediu uma bicicleta. Né, e o chefe, quando leu aquilo, né, na planilha de pedidos ali, ele veio falar comigo e falou assim, cara, o cara pediu uma bicicleta. E eu vou dar essa bicicleta para ele. A gente vai juntar a galera de novo, nós vamos fazer uma vaquinha aqui no restaurante, a gente vai arrumar essa bicicleta para ele. Juntaram uns R$1.800, alguma coisa assim. Uma bicicleta super legal, assim, né? No dia da entrega, deram a bicicleta e ele nem teve reação, assim, né? Olhou aquilo e tal. Enfim, uma mudança de consciência completa, assim, de visão do negócio, né? Hoje todo mundo entende. Eu volto agora, eu corto e volto para a história da contratação com a Deisiane. Então ela me liga um dia e fala assim, Beto, apareceu um candidato aqui. Ele é um menino com síndrome de Down, tá? Vamos conversar e tal. E eu tinha um pouco de receio de conversar com pessoas com síndrome de Down. Eu não sabia como comportar, assim, eu não sabia se dava oi, se dava um oizão, assim, daí, velho. Né, se brincava ou não, eu tinha um afastamento, assim, era estranho. E ele também, o Fernandinho, que agora é uma celebridade da internet, ele começou a trabalhar e também, né, ele é tímido, um pouco fechado, mas logo no começo a gente começou a ficar muito amigo, assim, muito íntimo. Rolou uma química assim, de amizade muito legal. E super carinhoso. Assim, né? O cara chega no restaurante todos os dias, hoje é aniversário dele, inclusive. Ele quer sair, me ligou já umas 10 vezes. Ele chega no restaurante, ele vai no escritório, dá oi para todo mundo, no volta e meia leva um presentinho, no final do dia ele se despede, ele já tinha meu telefone, então dava tchau, dava 2 horas depois, me ligava, ô Beto, fale, cara, o que você quer? Não, tô com saudades, cara, pô. Não, é demais, a gente criou uma amizade, assim, uma relação tão forte, ele me chama de pai, eu chamo ele de filho, uma coisa louca, um pouco fora até da questão profissional. Mas o que acontece, assim, amigo dos meus amigos, ligo para os meus amigos direto, combinam coisa e tal. Se fosse fazer uma conta, né, o salário que é pago e o resultado que dá na prática da função, não teria justificativa, porque, claro, ele trabalha, ele não desempenha a função num nível regular. Ele vive escondido, ele fica no banheiro, ele mata trabalho, ele quer fazer outras coisas que não é muito ficar ali o dia inteiro trabalhando. Então, não teria isso. Agora, o que traz isso para a gente de maneira intangível, que é a transformação que traz para a equipe. Né? Toda a nossa equipe hoje convive com isso, ajudam ele de uma maneira colaborativa. Né? Ele quer servir mesa, então leva a taça na mesa, o pessoal tem que ficar meio acompanhando, entendendo o que ele quer fazer ali e tal. É muito legal, assim, porque isso reflete muito na transformação nossa. Para mim mesmo, pessoalmente, me transformou muito, até porque, como eu falei, eu não sabia muito como lidar e tal. Então, e para o cliente também que tem sensibilidade de perceber isso, é bacana, quando ele não chega um cliente, né? Porque às vezes o cliente chega, ele vai entregar a fichinha na porta, o cara não pega, ele vai se fuder. Né? O pessoal está entendendo já. Mas, enfim,
Eu não trouxe aqui a apresentação, mas eu fiz ontem, mexendo com o tema, eu falei, por que eu vou falar amanhã e tal? Eu fiz um hashtag em algumas postagens, umas 15 postagens, uns 20 talvez, que mostra um pouco dessa história no meu Instagram, que é... Daí eu fiz um hashtag Beto Madaloso TED. Vocês estão achando o TED, engraçado do TED, né? Essa história do TED é do meu tempo. Beto Madaloso TED. Aí eu vou contando um pouco disso. Assim, tem umas fotos, eu conto, essa relação com a equipe, tá, é bacana. Mas, para fechar, eu acho que assim, o papel do empresário assim, não é uma coisa tão nobre, tão bem vista assim, né? Apesar de ser um guerreiro mesmo, esse negócio, puta, empresário é um guerreiro do Brasil, né? Porque é tão difícil empreender, tal, tem esse lado, mas não é uma coisa assim tão nobre. Mas a gente tem sim nas mãos, eu acho que o empresário tem sim um papel que pode ser muito nobre a partir do momento que a gente vê o mundo um pouco além das paredes do nosso negócio. Né? Fazer um negócio, um restaurante no meu caso, servir um produto bom, um serviço bom, competir ali, fazer ele dar resultado, pagar imposto, né? Ficar nessa... É difícil. Eu acho que aí já tem muito mérito para quem faz isso, para quem tem coragem de empreender, colocar um dinheiro, arriscar e tal. E isso talvez tenha um sentido até, um sentido interessante, sim, mas tem muito mais sentido quando a gente começa a perceber o nossa conjuntura espacial, social, né? Onde a gente está inserido, a vizinhança, o que a gente pode colaborar com isso. E no sentido de escolher o que coloca na mesa de quem compra, né? Essa decisão de quem compra, se eu estou alimentando uma cadeia produtiva, que eu mantenho um cara lá na horta dele, que ele mantém a família, né, no campo, ou se eu estou destinando o lixo corretamente, se eu estou comprando canudo, por exemplo, se eu estou usando muita garrafa plástica, esse tipo de coisa, ou se eu estou trabalhando com questões inclusivas, né, com pessoas com deficiência, esse tipo de coisa. Eu sou, na verdade, um cara que estou começando quase nisso. Assim, eu estou começando a ter uma consciência sobre o todo. Dá trabalho, dá muito mais trabalho ter uma empresa que olha para tudo isso, né, porque existe uma dedicação, como eu contei para vocês, mas é muito mais gratificante. Eu acho que nós, empresários, quem for empresário, tem essa grande oportunidade de ter uma empresa e poder usar a empresa para transformar o mundo num mundo melhor, não ser um cara extrativista, um cara que explora, mas também um cara que constrói e que transforma. É isso. Valeu.